nós estamos com uma série por mais mulheres na política aqui no programa Planeta Delas, onde eu entrevisto algumas mulheres que são candidatas nessas eleições. E hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a candidata a deputada federal, Gisela Simona. Muito prazer, Gisela, muito bem-vinda aqui no programa Planeta Delas. Obrigada, Gabriela. Uma honra estar aqui com vocês nesse dia, né? Podermos falar um pouco sobre essa representatividade das mulheres na política e de algumas pautas, né, que nós temos aí, que com certeza as mulheres, pela sensibilidade que têm aí como prioridade, e é por isso que precisamos tanto de ocupar esses espaços de poder. Sim, né? Somos maioria, né, Gisela? Exatamente. Estamos aí, já ultrapassamos os 50%, né, de número do eleitorado nacional e precisamos sim avançar aqueles 15% apenas lá na Câmara dos Deputados. Por isso estou concorrendo aí a uma das vagas para deputada federal, né, lá em Brasília. Então, Gisela, para as pessoas que ainda não te conhecem ainda, né, aqui é a oportunidade, né, nós temos diversas mulheres assistindo o programa Planeta Delas, e aí você pode aqui falar um pouquinho sobre você, né? Coisa que você não pode falar nesses 15 segundos da propaganda política, né? Então eu vou pedir para você olhar para aquela câmera, né? Se apresentar, né, para as pessoas, dizer qual é o seu nome, qual é a sua profissão, onde você nasceu, falar um pouquinho sobre você. A câmera é aquela. Sim, o meu nome é Gisela Simona, muitos aí me conhecem como Gisela do Procon, em razão dos 9 anos que estive como diretora desse órgão de defesa do consumidor, né? Sou cuiabana, tenho 45 anos, sou advogada, né? A minha mãe ali da região da Guarita, em Várzea Grande, o meu pai um cuiabano, ex-jogador do misto aqui em Cuiabá, o senhor Mitu, né? A quem tenho a honra aí de trazer na minha vida muito do que aprendi com os meus pais, até porque a educação para os meus pais seria a salvação para muitos dos nossos problemas, né? Eu sempre conto uma história que quando eu era pequenininha, né, ouvia meu pai dizer e ensinar a mim e aos meus irmãos de que se nós quiséssemos ser alguém nessa vida, nós teríamos que estudar muito, trabalhar muito, porque nada cairia do céu. Tudo seria fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa luta. E assim fiz, né? Então sou formada em Direito pela Universidade do Estado de Mato Grosso, né? E o que me traz hoje, inclusive dentro do cenário político, foi várias lutas por direitos dentro do Procon Mato Grosso, né? Onde nós conseguimos levar muita informação para as pessoas com relação aos seus direitos, aos seus deveres, né? E mais do que isso, conseguimos ampliar o número de Procons dentro do Estado de Mato Grosso para 50 municípios dentro do estado, e hoje nós estamos aqui com pautas e propostas, né, na verdade 40 propostas concretas para Mato Grosso, que vão aí desde a área da defesa do consumidor, a quem eu tenho muita afinidade em razão da minha escolaridade, da minha especialização em direito do consumidor, mas trago também essa questão da representatividade da mulher, né, o que eu quero muito, e esse programa que tem uma audiência maravilhosa, né, com todas as mulheres aí que estão nos assistindo, falar um pouco com cada uma de vocês do porquê nós mulheres precisamos sim ocupar espaços de poder, seja na política, seja na direção de empresas, seja aí nesse protagonismo, né, da vida empresarial, para que nós possamos realmente não ser só uma participação aí da sociedade, mas sermos protagonistas numa história que todos os dias nós ajudamos a desenvolver. Seus pais trabalhavam com o quê? Seu pai, sua mãe? Então, como eu disse, eu sou cuiabana, né? A minha mãe Várzea Grandense, ali da região da Guarita, bem na beira do rio, né? Ribeirinhos ali, e o meu pai da região do Porto. Eu sou de uma família que nós somos aí 5 irmãos de sangue, né? E somos mais 8 adotivos. Então, realmente, gente é o que não faltou aí desde a minha infância, né? Onde nós tivemos aí, e isso é bom, eu falo, né? Porque a gente aprende a dividir desde cedo, né? E uma família que eu chamo aí também um pouco os meus avós, porque o meu avô era
era vendedor de leite ali da região da Guarita, né? Então ele saía todos os dias bem cedinho. Do seu avô? Bruno Viana. Bruno Bruno Viana, na região. Bem conhecido na região. A minha avó Astrogilda Barreto, né? Então duas pessoas assim guerreiras que eu tenho, sou admiradora deles, né? Então ele saía todos os dias bem de madrugada, né? Para entregar o leite ali nas casas, né? E ali ainda tinha aquele costume de deixar ou no galão de leite ou nas garrafas que se deixava na porta das casas, né? Então, é desse tempo, né? E a minha mãe, a quem eu tenho toda a minha admiração, é a mulher que me inspira, que me motiva a estar aqui. Ela foi uma das poucas aí dos 11 filhos que meus avós tiveram que conseguiu completar os estudos até o ensino superior. E ela, para começar a estudar, para quem conhece a região da Guarita, ela atravessava de canoa todos os dias, né, ali da Guarita até chegar do outro lado do rio para ir na escola Senador Azeredo, onde ela estudou, né? Então foi ali, né, e vendo toda essa luta para ela conseguir estudar, né, inclusive carregando os calçados boa parte do caminho para não gastar tudo até o final do ano, porque tinha que durar até o final do ano, né? Então vendo toda essa luta, esse sacrifício, você me perguntou, menina, eu fui uma menina que estudei muito, eu fui muito dedicada aos estudos, né? Porque eu via o esforço dos meus pais para que nós pudéssemos estudar, né? Então me dediquei bastante, só que o meu pai era meio carrancudo, sabe, Gabi? No sentido daquele boletim que você chegava cheio de 10, né? E você ia feliz para encontrá-lo e apresentar, e ele falava assim, não fez mais que a obrigação, né? Então era um pouco isso, mas isso foi importante para ver que a vida é dura mesmo, né? E que realmente, diante de todo o sacrifício que eles faziam para que eu pudesse estudar, que realmente eu precisava aí dedicar ao máximo para os estudos. Então você disse que a sua mãe conseguiu chegar ao ensino superior e o seu pai trabalhava com o quê? Então, minha mãe chegou a ser pedagoga, né, que é a formação dela, e o meu pai, ele começou como professor de geografia, foi a primeiro curso que ele conseguiu, né, e na sequência ele fez direito, já formou acima dos 50 anos, né, também formou em direito, que foi uma inspiração para eu ser advogada também. Como é importante, né, ter alguém a quem se inspirar, no Exato. caso, os seus pais, né, eles passaram por todas as dificuldades, conseguiram se formar e ainda conseguiram, com o exemplo deles, fazer com que vocês também, né, se empenhassem para estudar. Exatamente. Muito bom isso, né? Quais foram os motivos que te levaram a se candidatar? Então, como eu disse inicialmente, quando falei da minha história, né, eu fiquei 9 anos à frente do Procon Mato Grosso. E uma das lutas que enfrentei dentro do Procon Mato Grosso foi o superfaturamento do transporte coletivo entre Cuiabá e Várzea Grande, onde se cobrava mais do passageiro aqui. E quando eu descobri que estavam cobrando a mais, eu fiz o meu papel, que foi denunciar para as autoridades competentes, né, essa situação. Só que por envolver... Desculpa, isso aconteceu em que ano? 2017. Né? Em 2017, quando eu fiz essa denúncia, né, na verdade, aí como uma retaliação por envolver alguns poderosos aí do nosso estado, houve a minha exoneração do cargo de superintendente do Procon. E eu fiz um desabafo nas redes sociais sobre isso. E quando falei sobre isso nas redes sociais, muita gente pediu para que eu não desistisse da luta, para que eu continuasse a luta por direitos que eu já tinha feito ali junto ao Procon, né? E foi por isso que em 2018, né, vendo sim que muita coisa do que acontece ou deixa de acontecer na nossa vida é em razão da política, foi que eu resolvi ser candidata pela primeira vez a deputada federal, né, e tive a honra de receber mais de 50 mil votos, né, Gabriela, dos 141 municípios que nós temos em Mato Grosso, em 111 tiveram votos para Gisela Simona. Acredito sim, fruto desse meu trabalho, né, junto ao Procon Mato Grosso, né. E essa eleição, ela foi tão expressiva que eu acabei sendo a mulher com o maior número de votos aqui na capital do estado para deputada federal, né, superando inclusive os votos da Thelma de Oliveira aqui, né, que já tinha sido muito bem votada em Cuiabá, né, esposa aí do saudoso Dante de Oliveira. Então vejam que com isso, essa votação expressiva em Cuiabá fez com que em 2020 eu saísse candidata a prefeita da cidade, né? E mais uma vez eu digo que Cuiabá me honrou, porque nós tivemos aqui 20% dos votos válidos, foram 52.191 votos para Cuiabá.
O que nos dá também uma certeza, né, de que muitos eleitores, eles na verdade vão à urna buscando na verdade uma renovação, buscando novas lideranças políticas, né, e é por isso que eu estou aqui hoje como candidata federal, em razão dessas duas tentativas, que eu não obtive êxito de sair vitoriosa, mas acredito sim que nós tivemos resultado muito positivo, né, e que nos dá essa esperança de concorrer ao pleito e, quiçá, agora chegar lá como deputada federal. Você é candidata pela terceira vez que você tenta uma cadeira, né? Tanto a prefeitura quanto como deputada federal, né? Em algum momento você já pensou em desistir? Já tive momentos de muito desânimo. Desânimo porque estar candidata não é fácil, né? Tomar a decisão é uma renúncia da nossa vida pessoal, principalmente nós mulheres que temos 1, 2, 3 turnos aí para enfrentar no dia a dia, né? Então a gente sabe as dificuldades partidárias também para você poder ser candidata, né? Porque é muito fácil, convite a gente recebe muitos, mas o apoio mesmo, isso acaba não sendo sempre uma verdade, né? Uma certeza. Então isso são desafios, né? Então na verdade isso dá um certo desânimo, né? Mas e não é fácil as eleições, né? Infelizmente nós sofremos violência política, né? Quando candidatas, né? Então nós temos que estar com uma autoestima sempre muito boa para superar todos esses desafios, né? E estar aqui apresentando o nosso nome como uma opção, né? Para o eleitorado mato-grossense, né? Então assim, em alguns momentos fatos que aconteceram fizeram nos desanimar, mas não pensamos em desistir. Você já sofreu algum tipo de preconceito durante seu trabalho e como candidata? Sim, infelizmente sim, né? Pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser negra, né? Em vários momentos aí da minha vida profissional, nós estamos falando de ocupar espaços, né? Quando eu assumi a direção do PROCON, geralmente os donos das empresas são do sexo masculino, né? Então teve momentos que eu entrei em reuniões, por exemplo, e que já estavam ali aguardando e eles na verdade estavam esperando talvez chegar algum homem engravatado, né? Ali, ou uma loira super olhos azuis para fazer as reuniões. Então quando eu dizia vamos iniciar, aí nós falávamos, não, nós estamos esperando a diretora, quer dizer, não tinha a impressão que era eu, né? E também como advogada, né, infelizmente já teve situações em que eu estive em audiência, né, para realizar as audiências e, na verdade, também, né, juízes aí dizendo que precisariam que os advogados chegassem, né? Então são situações de nunca conseguirem ver muitas vezes numa mulher negra, né? Essa representatividade de profissão, né? De ser uma advogada, de ser uma superintendente, de estar ocupando uma chefia, né? Um cargo mais elevado. Então isso infelizmente aconteceu por várias vezes, né? E foi na verdade abrindo a boca, podendo falar, né? E mostrar o nosso conhecimento é que as pessoas passaram a nos respeitar, né, como cidadão. Mas, infelizmente, esse preconceito é algo que existe, sim, na nossa sociedade. Preconcebida, né, Gisela? Exato. Então, nunca aconteceu, assim, uma coisa explícita. Era sempre uma coisa velada, era subliminar. Você sentia que havia um preconceito no ar, né? Exato. Caso você seja eleita, quais são os projetos que você tem em favor das mulheres? Sim, Gabriela, eu tenho alguns projetos aí voltados para nós, mulheres, né? Trago destaque, primeiro, com relação à concessão de emendas, porque um deputado federal, nós temos aí um valor de emendas que nós podemos dedicar aí aos estados, aos municípios para a realização de projetos. Então, fruto aí de muitas rodas de conversa que tive com mulheres, eu quero dedicar, no meu primeiro ano de mandato, eu quero dedicar aí 100% das minhas emendas individuais que eu posso destinar para a construção de creches nos municípios, né? Tenho ouvido aí muitas mulheres reclamar, né? Você falou na abertura do seu programa dessa necessidade de termos políticas públicas que abranjam a família, que a mulher se preocupa com isso antes de ir para o mercado de trabalho, e isso é real. Muitas mulheres tendo que deixar de trabalhar porque tem que cuidar dos filhos, e isso desencadeia a questão da dependência econômica, o que pode inclusive ser fruto da violência doméstica. Então nós precisamos sim
sim aumentar o número de creches, né? E mais do que isso, as mulheres têm falado comigo sobre a necessidade de alterar o horário de funcionamento dessas creches, né? Porque hoje, nós vamos pegar o exemplo aqui da capital, né? Uma mulher que mora no Pedra 90 e trabalha num comércio no centro de Cuiabá, ela precisa sair, e depende do transporte coletivo, ela tem que sair às 5 da manhã de casa. E 5 da manhã nós não temos creches abertas. Então, o poder público precisa se adaptar a essa nova realidade da mãe trabalhadora e ter horários aí de atendimento que são compatíveis, né? Seja com essa mulher que trabalha aqui no centro, sejam com as mulheres que hoje são enfermeiras, que são policiais, né? Uma feirante que também precisa da madrugada para estar no local de trabalho, né? Então, isso precisa mudar, né? Existe um caso também, existe outros casos, como por exemplo das mulheres que trabalham durante a noite, as creches Exato. não abrem à noite. As mulheres que trabalham nos finais de semana, Exato. as creches não abrem nos finais de semana, né? Então, eu acho que precisa, nós vivemos num novo momento, né, do mundo. Então, tem que criar leis que se adequam, né, às necessidades atuais Com das certeza. mulheres, né? Você falou muito bem, tanto que a nossa defesa é de haver creches em período integral, né? E veja, não é que a criança vai ficar em período integral, mas cada família poderia ter um horário de 8 horas da criança na creche, né? Seja de noite, seja aos finais de semana, como você falou, mas que ela pudesse realmente estar no trabalho despreocupada, né? Com o cuidar do filho, né? Que nós precisamos. Né? As escolas em período integral é algo que é um número muito pequeno ainda dentro do estado de Mato Grosso. Nós sabemos hoje que quem é mãe de um jovem, de um adolescente, tem uma preocupação, né? O que ele está fazendo aí num segundo turno que não está na escola. Então, nós precisamos envolver a nossa juventude, né? Com atividades que realmente sejam saudáveis aí para o seu dia a dia, né? Então, isso é uma pauta, né? E trago também que a gente possa ter, acolhido pela legislação, pelo menos 2 horas por dia que sejam acrescidas para contar no nosso tempo de aposentadoria, ou seja, que nós possamos aposentar um pouco mais cedo do que hoje, em razão desse turno extra que nós fazemos, que é notoriamente reconhecido por todas as mulheres e todas as famílias, mas que na prática o poder público vê como, na verdade, está invisível, né, aos olhos do poder público, e isso precisa mudar. O trabalho doméstico não é visto como um trabalho, né? Essa é a verdade, né? Existe aqueles casos das mulheres que passaram a vida toda trabalhando em casa, com trabalho, e o marido trabalha fora. E aí, na separação, ela não trabalhava, ela só ficava em casa. Exato. É um absurdo, né? Porque, na verdade, quem fazia o serviço pesado era ela, né? Exatamente. Diferente de outras situações em que já se tentou, né, buscar um salário extra, jogar para as empresas essa remuneração, o que nós queremos aqui é uma contagem para o tempo de serviço, porque, na verdade, o que acontece na prática? Muitas mulheres também estão adoecendo, né? A saúde mental das mulheres hoje está bastante prejudicada por essa sobrecarga, né? Porque você sobrecarrega com atividade fora do lar, você se sobrecarrega com a responsabilidade que parece em alguns momentos ser só dela, do cuidar dos filhos, né? De você cuidar da casa. Então, nesse sentido que há essa necessidade de levar ao Congresso, né? Quando eu falo o seguinte: mesmo os homens, todos aí são filhos de uma mulher, né? Tem suas esposas, tem uns que são pai de meninas, então não creio que seja tão difícil ter a adesão, né? E principalmente se nós mulheres estivermos ocupando espaços lá dentro da Câmara Federal, essa adesão ela pode ser ainda mais rápida de algo que nós necessitamos tanto. A união faz a força, né? Com certeza. Como seria a viabilidade desse projeto? Como aconteceria? Você já tem isso em mente? Não, essa viabilidade, ela precisaria exatamente desse estudo da quantidade de horas, por isso eu digo pelo menos 2 horas por dia, né, para que exatamente possa ser feito o chamado cálculo atuarial, que até é difícil de expressar, mas para que se poder chegar no número exato de horas, né, que se trabalha por semana,
por mês, por ano, para ver como isso conta no final da carreira, né? Vamos dizer, no tempo certo da aposentadoria. Então, manteria-se, na verdade, partiria-se da faixa etária que já se tem hoje para aposentar, né? Mas nós estaríamos aí contabilizando isso para deduzir no número de anos que nós temos para trabalhar. Foi um prazer receber você aqui. Prazer é todo meu, eu quero agradecer aí a audiência de cada um de vocês, de cada uma de vocês que estão aí assistindo, né, o Planeta Delas, né, e podendo conhecer um pouco mais de Gisela Simona, saber as nossas propostas. Quero convidá-las aí para que possam seguir as nossas redes sociais, que é Gisela Simona Oficial, né, tanto o Instagram quanto o Facebook. Temos um site também que é giselasimona.com.br, onde você pode conhecer 40 propostas concretas que nós fizemos para Mato Grosso e que são principalmente na área do direito do consumidor, que todos nós somos consumidores, então ali tem muita coisa boa para a gente poder avaliar. Tem aí as políticas públicas para as mulheres que nós defendemos, né, que nós defendemos a prioridade delas no Congresso Nacional. Tem uma pauta voltada para os serviços públicos, né, para a saúde de verdade que nós precisamos. Não falei aqui também do meu projeto de ter como emenda parlamentar a construção do primeiro Hospital da Mulher em Mato Grosso, com especialidade no tratamento das mulheres que são vítimas de violência doméstica, né? Alguns estados da federação já contam com o Hospital da Mulher, Mato Grosso ainda não tem, e será uma das nossas lutas lá no Congresso Nacional, né? E conhecendo as nossas propostas, gostando de cada uma delas, né? Vocês podem aí, no próximo dia 2 de outubro, pensar em Gisela Simona para deputada federal. É o meu pedido a cada um de vocês. Muito bem, parabéns. Boa sorte para você, é o que nós aqui do Planeta Delas desejamos.